Bem, meus amigos e irmãos do grupo espírita Amor ao Próximo, de Morro Azul, a minha gratidão é enorme pelo convite de estar aqui para tecermos comentários a respeito da nossa doutrina espírita. Antes de iniciarmos, como é de praxe, nas nossas atividades espíritas, vamos ler então uma página do livro Irtes Terezinha, Ditoso Alvorecer. Jesus ensejou uma alvorada de amor em favor do mundo. Demarcou a história na Terra em duas fases, perfeitamente distintas, antes e depois do Cristo. Ensinou o bem e praticou a caridade, falou da luz e exemplificou o amor. Não se intimidou com acusações indébitas, serviu e consolou. Nem se harmonizou com as intrigas de servilidade, fez-se fiel ao Pai e deu-se em holocausto a própria mensagem divina. Amparou e perdoou até os limites da sua permanência entre nós. E revelou-se-nos por divino modelo, escalada evolutiva. Afirmou-nos ser o caminho e, de fato, por sua hierarquia espiritual, conhece a sociedade e o percurso que ainda não fizemos em nossa ascensão para Deus. Assegurou-nos ser a verdade e deu-se por testemunho do Pai Criador, buscando, acima de tudo, os interesses divinos junto aos destinos humanos. Garantiu-nos ser a vida. Prova maior disto não nos poderia ter oferecido senão a de sua própria ressurreição, triunfando glorioso sobre a percibilidade da matéria e ascendendo aos planos divinos em toda a glória do seu esplendor espiritual. Mestre e Senhor, veio ao mundo trazer-nos uma alvorada de amor, ensinando-nos os rumos da luz imperecível. Amemos a Cristo Jesus, o divino amigo de todos nós, e caminhemos por suas pegadas rumo ao ditoso alvorecer. Irtes Terezinha. Bem, meus irmãos, vamos então elevar os nossos pensamentos a Ele, que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, dizendo assim: Jesus querido, mestre de todos nós, médico das nossas almas, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, para trocarmos reflexões a respeito da nossa doutrina espírita. Esta luz infinitamente amorosa que Tu nos deixastes há mais de 2000 anos atrás, quando reunidos com os Teus discípulos e tranquilizando-os a todos, e a nós também, informou-nos que não nos deixaria órfãos, que pediria ao Pai
que nos enviasse um outro Consolador, o Espírito de verdade, para que estivesse conosco até o fim dos tempos. A nossa gratidão, Senhor, por esses instantes, e permita que tenhamos a lucidez necessária para o entendimento do estudo da noite de hoje, a fim de que possamos dizer aos corações que aqui se encontram palavras de consolo, de conforto e de harmonia. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Bem, meus irmãos, que Deus nos guarde, que nos mantenha sob a sua paz. Numa outra data, verificando as postagens da internet, eu pude perceber uma frase que postaram e que me deixou num sentimento de inquietação positiva. E relembrando ontem, quando começava a pensar a respeito dos assuntos que iriam se descortinar na noite de hoje, eu me recordei da frase que dizia mais ou menos assim: eu conheci um homem que era tão pobre, mas tão pobre, que o que ele tinha era apenas dinheiro. E quando eu comecei a pensar a respeito do que iríamos conversar nesta ocasião, nesta noite, com os amigos do Grupo Espírita Amor ao Próximo e de todos os outros que aqui estão, esta frase me veio à mente e eu fiquei indagando acerca da vida, a respeito da nossa existência. E aí adveio uma outra pergunta: qual o sentido da vida? Por que é que nós estamos aqui? Parafraseando as questões mais intrínsecas da filosofia, o que nós estamos fazendo aqui? Para onde eu vou? Quem sou eu? São as questões que mobilizam todo o nosso proceder acerca da existência, acerca da reencarnação. E nós ficamos, ao longo da nossa vida, na tentativa de responder a todos esses questionamentos. Qual o sentido da vida? Por que é que nós estamos neste planeta de provas e de expiações, sofrendo todas as injunções kármicas, educativas, necessárias ao nosso progresso e ao nosso aprimoramento individual e coletivo? E a doutrina espírita vai no âmago da questão e nos informa que nós reencarnamos para aprender, para nos melhorarmos, para adquirirmos habilidades que não tínhamos antes
E nos diz a questão de O Livro dos Espíritos que nós fomos criados simples e ignorantes. E que a vida na Terra é uma escola onde vamos buscando todas as orientações necessárias para que venhamos a ser felizes, porque este é o nosso propósito. Então, meus irmãos, cai por terra a ideia de que nós estamos aqui para sofrer. Não, de forma alguma. Nós não estamos na Terra para o sofrimento. O sofrimento é uma decorrência da forma com que nós encaramos e administramos as realidades que nos envolvem. A Terra é um grande educandário, é uma escola de bênçãos, aonde cada qual vai ingressar e vai realizar os estudos necessários com vistas ao futuro, ao progresso e à evolução. A escolha que nós fazemos das experiências que nos são colocadas como opção dentro do processo educativo é que nos fará encarar a vida de maneira sofrida ou não. As experiências pelas quais nós teremos que passar inexoravelmente, não há como fugir, é como o aluno que ingressa na academia, na escola fundamental, na escola de iniciados, não importa em que ciclo de vida ele se insere no processo educativo, mas ele precisa ter na sua mente que ele está ingressando na escola para crescer, para progredir, para evoluir. O sofrimento é uma escolha, é uma decorrência. Por isso é que nós ganhamos este presente da vida, a reencarnação. Esta possibilidade de estarmos aqui novamente, nas injunções necessárias, para que possamos alavancar a ferramenta do progresso para que sejamos felizes. Se nós fizermos uma pesquisa breve, rápida, com qualquer pessoa na rua ou em qualquer outro recinto, numa penitenciária, por exemplo, e nós perguntarmos às pessoas que encontrarmos qual é o seu objetivo na vida, por que é que você está vivendo, e ele fatalmente irá responder: porque eu quero ser feliz. E tudo que a gente faz na vida é com o objetivo de sermos felizes. A questão principal é que somos espíritos imperfeitos. Simples e ignorantes fomos criados. Mas ao longo do tempo, vamos adquirindo experiências. E nestas experiências, nós vamos fazendo as nossas escolhas. Vamos eliminando determinados caminhos e vamos buscando outros. E nessas escolhas que fazemos, muitas das vezes tropeçamos, caímos, construímos edificações que não nos ajudam efetivamente no progresso e na evolução,
E aí precisamos arcar com a responsabilidade, com o ônus das nossas escolhas. É por isso que nós sofremos ainda as injunções das leis divinas, porque estas são justas e amorosas, possibilitam a todos os seres humanos a mesma possibilidade, a mesma oportunidade de progresso e de evolução. Conversamos muitas das vezes com companheiros dedicados, com pais de família, que muito preocupados com o futuro, o seu futuro, com o futuro dos seus filhos, com o futuro da sua família, da sua prole, conversamos com ele e vamos percebendo que o companheiro, de forma muito assertiva, ele quer e deseja o melhor para a sua prole, para os seus filhos, o que é absolutamente natural. E aí aprofundamos a conversa e vamos percebendo que alguns pais, desejosos de que os filhos tenham o melhor, assoberbam o filho de forma exagerada, com conteúdos de estudos, com disciplinas, com cursos, com idiomas, e os pais querem que os filhos façam inglês, francês, espanhol, mandarim, de uma vez só. E percebemos que a criança, o adolescente, o jovem, muitas das vezes não tem maturidade emocional o suficiente para assimilar tamanho conhecimento. E nós ficamos indagando, mas por que tanta informação assim que este pai deseja e, de uma certa forma, obriga o filho a que ele estude? E aí nós vamos conversando e ele vai nos informando. Meu filho vai ser engenheiro. Ele será um grande engenheiro, um grande construtor, vai ganhar muito dinheiro. Porque o dinheiro é o que movimenta, infelizmente ainda, os nossos impulsos para o futuro. A educação que muitos recebemos nas nossas vidas não é uma educação para que sejamos homens de bem, homens felizes, homens realizados. Não. Nós, muitas das vezes, recebemos dos nossos pais, com a melhor das intenções, uma educação que seja próspera, econômica e financeiramente. Os pais querem que os filhos sejam médicos, cirurgião, sejam top, sejam o último profissional da face da terra, mas com o objetivo de que ele ganhe muito dinheiro. Essa é a realidade dos dias em que vivemos na Terra. Mas isso também é fruto da ignorância que nos cerca e que nos acomete. Nós ainda não desenvolvemos em nós a espiritualidade que vai mostrando que nós precisamos ser homens íntegros, homens que tenhamos que atuar na sociedade de forma justa, igualitária, no sentido de que nós sejamos felizes e o outro também.
Porque a nossa função na Terra é facilitar, é organizarmos a sociedade de maneira que nós possamos estar com a nossa consciência tranquila. E o outro também, facilitando a vida do outro. Não é à toa que o maior ensinamento do mestre dos mestres, Jesus, foi: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, meus irmãos, esta educação que nós recebemos, que é uma educação que prepara o homem não para a vida de dignidade, mas para a vida de competição. A vida aonde ele busque os melhores recursos, aonde ele possa ter a melhor casa. E aí, se a melhor casa não atender às nossas necessidades egoísticas, que nós tenhamos um palacete no melhor lugar do planeta, porque esta é a educação que nós recebemos. Uma educação conteudista, que as escolas, infelizmente, também repetem esse mesmo modelo. Não a educação que constrói pessoas de bem, pessoas melhores, porque, afinal de contas, o nosso acesso à reencarnação é com este objetivo. Nós vimos com tristeza pessoas que trabalham de sol a sol para que tenham a melhor casa. E aí a melhor casa já não satisfaz. Então ela quer uma casa na praia, a melhor. Não pode ser apenas uma casa simples. Tem que ser a melhor da praia, na melhor praia. Então ele luta para isso. E aí ele tem a praia aos seus pés. Aquele mar lindo, soprando maravilhosamente. Mas, de repente, dar-lhe um estalo e ele acha que o mar apenas não resolve as questões mais intrínsecas da alma humana. Há uma inquietação nele. Então, ele manda construir uma piscina na casa de praia, porque aí sim ele vai ser feliz. E aí ele comunica aos amigos, porque ele gosta de ostentação. Então ele quer contar para todo mundo, para que todo mundo saiba que ele tem uma casa de praia, na melhor praia, e ele tem a melhor casa. E como se não bastasse ter uma casa de praia, agora ele constrói a melhor piscina. E aí ele tem, de dentro da piscina, ele olha o mar. Quer dizer, não dá para a gente conseguir entender, não é? O que leva a criatura humana a esses exageros para responder a uma inquietação íntima, que é o sentido da vida. E aí ele compra a casa de praia na melhor praia, ele constrói uma piscina, ele mergulha na piscina, e da piscina ele olha o mar, mas daqui a pouquinho já não satisfaz mais. Ele continua inquieto, angustiado. E aí ele pensa num barco para que ele possa passear no mar, porque aí sim ele vai ser feliz. Porém, depois que ele compra o barco, ele percebe que a felicidade não chegou. E aí ele vai começar a pensar o que mais ele precisa fazer
para atender a angústia do seu peito, aquela dor que ele carrega ao longo do tempo. Nesta altura do campeonato, a família já não tem muito significado, porque o que ele quer é cada vez mais atender aos anseios ególatras, ao egoísmo da sua satisfação. E aí o barco já não atende, e aí vamos comprar um avião, um helicóptero. E aí, andando de helicóptero, num belo dia, por razões que a gente desconhece, o helicóptero, acontece um acidente, o avião cai e ele desencarna. E ao desencarnar, já com o seu passaporte pronto para a vida espiritual, lhe será perguntado: o que você fez da sua vida na Terra? E ele não tem explicação. Porque ele vai começar a dizer: bem, mas eu queria dar a mim e a minha família o melhor, mas eu não cuidei da minha família. Os meus filhos cresceram e eu não os vi crescer, porque eu queria uma casa boa, confortável para todos. Mas quando eu consegui a casa que era a melhor da cidade, aquilo não me satisfez e eu fui procurar uma casa de praia para levar a minha família. E aí leva a família, leva os amigos e aquilo começa a aborrecer, porque ele já não tem mais sossego, porque muitas das vezes ele mesmo não vai mais à casa de praia, porque os amigos todos vão. Ele começa a entrar em conflito consigo mesmo. Por que é que ele fez aquilo? Se ele não teve a oportunidade de usufruir, juntamente com a família, com os entes queridos, dos bens que a vida havia lhe proporcionado, porque a ânsia era maior. E a doutrina espírita, então, vem e nos diz que o objetivo da nossa existência é o progresso, é a evolução. E o progresso e evolução, eles têm um sinônimo. O sinônimo é felicidade. As asas da felicidade, a sabedoria e o amor. Tantos vivem com tão pouco. Tantos vivem com o mínimo. E não são infelizes. Não se sentem infelizes. Por que é que isso ocorre? Por que é que os que vivem com pouco não são infelizes? Nós já ouvimos depoimentos de pessoas que vivem em situação de aperto, de dificuldades, trabalham também muito, e no final do mês sentem a vida de júbilo e de gratidão a Deus pela oportunidade do salário suado, honesto, digno, que perceberam, para que possam comprar o alimento para os seus familiares, a roupa simples para o filho ou para a filha, ou até mesmo pagar o colégio do seu filho, para que ele também possa pensar em ser feliz. Isso depende de cada um de nós. Esse atendimento a esses anseios são individuais. Porque nós vivemos num mundo materialista, aonde os bens materiais se sobrepõem às questões da espiritualidade. Nós estamos vivendo numa sociedade aonde a prosperidade
tem mais valor do que a espiritualidade. Isto está modificando, mas ainda demandará um certo tempo. Por quê? Porque somos ainda ignorantes, somos ainda fisiológicos, dizem os espíritos. Muitos de nós vivemos praticamente da cintura para baixo. Nós andamos, nós nos alimentamos e nós procriamos. Nós ainda não nos preocupamos com os sentimentos nobres, com o afeto, com a solidariedade, com o carinho, com a empatia, ou seja, estarmos no lugar do outro. Nós não temos ainda esta noção, esses conceitos de espiritualidade, agora que nós estamos despertando para tudo isso, através das doutrinas espiritualistas que estão sob a face da terra, graças a Deus, todas elas, espiritualistas que acreditam na vida depois da morte e que creem que nós continuamos vivos, e aí a doutrina espírita entra nas nossas vidas com uma nova informação, dizendo para nós que nós continuamos a ser, depois de desencarnados, os mesmos que éramos quando estávamos encarnados. Então, meus irmãos, nós precisamos parar para pensar um pouquinho. E quando nós falamos em riqueza, o que vem à nossa mente em primeiro momento são os bens materiais. São as riquezas econômicas. Aplicar na bolsa de valores. Aplicar na poupança, não. Porque poupança não dá mais nada. Mas aplicar num bem, aplicar no imóvel, aplicar no exterior, aplicar em qualquer lugar, no sentido de movimentar o dinheiro. Enquanto nós precisamos aplicar na nossa felicidade. E não há felicidade para nós enquanto os nossos irmãos estiverem infelizes. Então, nós seremos felizes à medida em que nós promovermos a felicidade do outro, a felicidade do próximo. A vida é essa escola de aprendizado. E nós precisamos parar para pensar em tudo isso. Estamos vivendo um momento histórico na história da humanidade. Esta pandemia está nos trazendo grandes ensinamentos. Por exemplo, as relações familiares, as relações afetivas, que estavam em segundo plano. Nós não tínhamos tempo para absolutamente nada que se dirigisse à família. Porque tínhamos que trabalhar, tínhamos que estudar muito. E é louvável, o trabalho é louvável, o estudo também, mas o desequilíbrio não, de forma alguma. Então nós saíamos de manhã de casa, 5 horas da manhã, porque as injunções da vida moderna exigem isso de nós, principalmente daqueles que moram nos grandes centros. Nas cidades menores, tudo é um pouco mais facilitado, mas nos grandes centros, os deslocamentos são difíceis. Então, nós precisamos acordar muito cedo e saíamos muito cedo de casa, ou para o trabalho,
ou para os nossos compromissos escolares, não é? E quando nós saíamos de casa, os nossos familiares ainda estavam dormindo, era muito cedo. Passamos o dia inteiro fora. E quando saímos do trabalho, muitos enfrentam uma nova jornada de estudos, o que é nobre, porque é uma disciplina também que a gente se impõe, não é? E aí, quando a gente retorna para casa, altas horas da noite, eles também já estão dormindo. Então, muitos de nós não tínhamos contato mais com os nossos familiares. A pandemia faz nos colocar em casa 1 ano e pouco. E nós vamos reestabelecendo as nossas relações familiares, no nosso núcleo familiar, que é o primeiro núcleo que nós percebemos quando reencarnamos. Essas experiências são valiosíssimas para cada um de nós. Outra experiência, outro aprendizado que vamos obtendo com essa pandemia é também a solidariedade, aonde passamos a olhar o outro, quais são as suas necessidades, o que é que nós podemos e devemos fazer no sentido de que ele possa estar bem, possa ter as suas necessidades atendidas. Então, a solidariedade é um outro elemento importante também que a gente foi aprendendo ao longo desta pandemia, não é? E tantos e tantos e tantos outros aprendizados que basta que a gente pense um pouquinho e a gente vai então descobrindo que muita coisa a gente aprendeu e a gente continua aprendendo. Aprendemos a nos concentrar melhor, não é? A otimizarmos mais o nosso tempo, a disciplinarmos as atividades que teremos que fazer. Então, isso tudo, meus irmãos, eles vão dando o sentido da vida. Essa riqueza que nós vamos buscando, ela muda de feição. Nós já não queremos mais, vamos entendendo isso, que os bens materiais que são importantes, eles são importantes, mas eles não são hiper importantes. Porque hiper importante são as minhas relações com o outro. A minha relação com a natureza, a minha relação com o mundo, a minha relação comigo mesmo, entendendo quem sou eu, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, não é? Qual é o meu objetivo de vida? Então essa riqueza vai tomando uma outra forma, uma outra característica. E nós vamos nos tornando criaturas melhores, porque paramos para pensar na existência, paramos para pensar na vida e vamos começando a perceber os benefícios que isso nos causa. Conhecemos pessoas que eram bancárias, trabalhavam em banco, trabalhavam em empresas, eram empresários, de repente cansaram-se dessa vida, não querem mais. E fazem uma viagem introspectiva, Brasil adentro, e vão descobrir cidades pequenas, vida simples. E lá eles ficam e fazem meditação, e pensam no outro, organizam trabalhos comunitários. Ou seja, ele passa a dar um outro sentido à sua existência, um outro sentido à sua vida. E é isso. Por que a gente está falando tudo isso? Para poder lembrar do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo,
aonde Allan Kardec analisa aspectos interessantíssimos a respeito da existência. E no capítulo 2, que ele se intitula Meu Reino Não É Deste Mundo, é uma passagem evangélica aonde João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, ele narra o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Mas aí, disse-lhe então Pilatos, que não entendeu o que Jesus respondeu. Então, disse-lhe Pilatos: És, pois, rei? Olha, ele já disse categoricamente: o meu reino não é deste mundo. Mas Pilatos não entendeu. Então ele volta a pergunta: És, pois, rei? Jesus lhe responde: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, meus irmãos, Jesus estava naquela condição ali de prisioneiro e Pilatos não via nele nenhum crime. Então, ele deixa que o público defina qual será a situação de Jesus que está preso ali. Mas ele indaga, Tu és rei? E Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Ou seja, ele não diz que ele não é rei, só apenas informa que não é deste mundo. A que mundo é esse que Jesus estava se referindo? Ao mundo material, aonde as iniquidades trouxeram-no para aquela condição de prisioneiro. Então, aquele reino não era dele. E aí, ele assevera, porque Pilatos, sem entender, lhe pergunta: mas tu és rei? Ele diz assim: se eu fosse rei, neste mundo, os meus amigos teriam impedido, o que Jesus quis dizer foi isso, teriam impedido que eu fosse preso. Por quê? Que reino é esse que Jesus estava se referindo? Ao reino de paz, de justiça, o reino de amor, de solidariedade, de benevolência, um reino aonde pudesse se estabelecer a justiça divina, porque ele estaria no coração das criaturas. E se as criaturas não foram tocadas naquele instante pela presença de Jesus, por tudo que ele havia feito, então ele diz: o meu reino não é desse mundo, não é do mundo que estas pessoas imaginam.
Porque o reino de Jesus era o reino do coração, o reino do amor, o reino aonde olhar para o outro era um dever. E aí, quando Pilatos então lava as mãos e diz que não havia crime naquele homem que ali estava, e aí ele pergunta ao público da praça: vocês querem que solte Jesus? E o povo então diz: não, solta Barrabás. Porque Barrabás era um fora da lei, um criminoso. Então a humanidade se identificava com Barrabás. Então este era o mundo deles, do qual Jesus não reinava efetivamente. Mas ele era o rei, porque ele fora enviado pelo Pai para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo o que ele havia nos dito. Então ele era o rei. Era um rei de um outro reino, do reino espiritual. Então não havia identidade até aquele instante com a totalidade da humanidade que se encontrava ali. Por isso ele afirmava que o reino dele não era daquele mundo. Então Jesus é crucificado, não é? No meio de dois ladrões, mas no seu reinado íntimo de valores espirituais, pois Jesus é o engenheiro sideral do planeta. Ele nos abraçou e nos trouxe para cá. Ele que conhece a todos nós individualmente, as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos anseios, os nossos desejos. Ele nos conhece a todos. Então ele é o rei enviado por Deus, mas numa outra formatação. E aí o que ele diz quando ele está lá no meio dos dois ladrões? Ele olha para a humanidade que ali se encontra e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Só um rei das coisas espirituais, das questões espirituais da vida, nessa dimensão espiritual, só um rei como ele, o sol das nossas almas, como diz Dona Amélia Rodrigues, Jesus é o sol das nossas almas, o sol das nossas vidas. Só ele era capaz de, naquele instante, pedir ao Pai que perdoasse as nossas mazelas, as nossas individualidades, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa inércia diante da justiça. E ele sabia que muito teria que ainda trabalhar para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, melhorando a cada dia e a cada instante. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos parar e pensar: qual o sentido da vida? Por que é que nós estamos vivendo? Por que é que estamos enfrentando as dificuldades do dia a dia, nesta escola abençoada da existência? Por que é que estamos aqui no mundo, neste planeta, de provas e de expiações, atravessando todas as atrocidades, fazendo escolhas equivocadas e respondendo por elas, porque a justiça é para todos. Se nós fizemos
alguma coisa contra o outro, esta força inexorável virá contra nós, porque ninguém faz nada contra o outro sem ferir a si mesmo. Que nós possamos parar e pensar neste sentido da vida, na felicidade que é um direito inexorável de cada um de nós, e que possamos fazer escolhas melhores, que possamos optar pelo bem, pelo simples, por aquilo que nos traz completude, que nos traz integralidade do ser, que nos faz criaturas melhores, mais sensíveis, que ao olhar a natureza, nós possamos dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver. Há tantos que não enxergam, há tantos que tateiam em busca da luz, mas eu vejo. Vejo o mar que balança, vejo o céu azul, eu vejo as estrelas que iluminam a noite, eu vejo o sol que amanhece, nos oferecendo esperança, novas possibilidades de vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida que eu tenho. Não é muitas das vezes aquela que eu gostaria de ter, mas é aquela que eu tenho. É esta que a providência divina me possibilitou para que eu possa desenvolver através da disciplina, através das dificuldades, para que eu possa aprender a valorizar as oportunidades perdidas em existências passadas. Porque eu sei, Senhor, através da nossa doutrina espírita, que numa outra existência eu serei uma criatura melhor e mais feliz, porque hoje eu estou trabalhando para isso. Muito obrigado, Senhor, porque eu estou aqui encarnado nesta vida de provas e de expiações. Muitos já partiram para a espiritualidade, mas eu estou aqui, Senhor. Muito obrigado. Concede-me a natureza, as condições necessárias, a consciência clara, límpida, a fim de que eu possa fazer o que me couber no sentido de valorizar a vida e melhorar a sociedade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela minha voz que canta, enquanto tantas emudeceram. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui agora, neste momento, falando, trocando ideia, trocando vibrações de amor e de carinho. Muito obrigado, Senhor. Existem tantos que estão nos leitos de dor, mas nós aqui estamos e podemos caminhar para qualquer lugar onde desejarmos, mas que nessa caminhada eu possa levar a sua palavra de carinho, de esperança, de certeza numa vida melhor, que nós estamos vivendo o melhor da nossa existência. É por isso que se chama presente, e que tenhamos sempre no nosso coração e na nossa mente as palavras de Jesus, e que possamos também dizer: meu reino não é desse mundo. Que possamos aproveitar todas as oportunidades, todas as possibilidades que a divindade nos oferece, para que possamos promover o progresso, a evolução e o bem-estar, não só meu,
mas de todos aqueles que me cercam. Que Deus nos guarde, que nos mantenha sob a sua paz, que nos oriente, Senhor, para que sejamos criaturas melhores no momento seguinte da nossa existência. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos. Que a paz de Deus esteja nos nossos corações.